GG, faz a pergunta de novo, por favor. Não, é o que o Roma tava perguntando aqui, se a gente podia mudar o tema de Oblivion pra Camila Loures, seria de boa? Não, seria maravilhoso, cara. A gente pode o que vocês quiserem. Inclusive, vamos falar então. Inclusive, como que seria a ficha dela em Oblivion? Gente, muito boa noite, muito bom dia, muito boa tarde. Eu não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas eu estou aqui hoje para bater um papo com esses dois. Peraí, estão aqui do meu lado, aqui ó, lindos e maravilhosos. Porque, assim, todo mundo sabe o quanto eu adoro RPG, todo mundo sabe o quanto eu valorizo muito os sistemas nacionais, então quem assistiu e vê o tanto que eu apoiei muitos sistemas brasileiros, e é muito louco quando você, tipo, faz amizade com uma galera que te abraça no meio do RPG, e pouco tempo depois os malucos viram, mano, a gente vai lançar um sistema, e aí você fica, aí eles falam, mano, nosso sistema tá saindo, aí, cara, nosso sistema tá na New Order, aí você fica, põe o cair de novo, boa, serve o Calígrafo também. E aí você fica, e tipo assim, cara, é incrível. Então, eu já tava pensando há um tempo a fazer algum quadro de bate-papo, conversa. Não sei como, tava tipo assim, como que eu vou fazer? Porque o legal é estar presencialmente, bebendo uma aguinha, se hidratem. Mas assim, o online também serve. Então a gente vai fazer um bate-papo online pra gente poder estar conversando sobre Oblivion, tirando dúvidas do sistema, falando sobre a menina que tá na fazenda, descobrir também que o segredo do sucesso é você não ceder o lugar pra uma criança. Então, se você vê uma criança com potencial de ser mimada, use isso a seu favor para crescer na internet. De qualquer forma, meus queridos, é um prazer estar com vocês dois aqui. Vamos começar as apresentações. Pode falar. Essa foi a introdução mais completa de qualquer coisa que eu já vi na minha vida, cara. Parabéns. Muito obrigado. Minha mãe, ela fala que eu sou o orgulho dela, cara. Pô, ela tá certa. Eu concordo com ela. É aquele momento que todo mundo para. Será que a gente zoa? Será que a gente não zoa? Qual que é o relacionamento dele com a mãe dele? Mas a gente não vai falar de problemas com os pais aqui agora. Nós vamos falar de Oblivion. Não, mentira. A gente vai falar de vocês dois. Porque vocês dois são lindos e maravilhosos. Eu não sei quem é, mano. Te juro. Quem que é essa? Como que é? Camila? Camila Loures. Caralho, o cara não larga esse osso, cara. Impressionante. Camila Loures. Não, o Roma é mais fã do que eu, assim, né? Ele Camila Loures. Fala muito dela e tal. Se um dia isso chegar até você, saiba que você foi o motivo do meu entre aspas, mini podcast ter virado totalmente do avesso e deixou de ser Oblivion. Essa logo aqui em cima agora vai virar uma foto da Camila Loures. É isso. Eu sei que todo mundo que me segue com certeza conhece vocês, mas só pra gente manter o padrão daquela aventura de um RPG, quem são vocês? Quem é Roma? Fala pra mim, Roma. Cara, eu sou o Roma, da Aprenda RPG. Eu faço conteúdo pra galera que tá começando a jogar agora ou que quer entender melhor como RPG funciona, e eu dou algumas dicas, ensino como alguns sistemas funcionam ou como a base disso tudo funciona, e também faço outros conteúdinho de humor, dicas e inspirações de personagem pra galera que também já conhece e que tá querendo alguma coisa nova pros seus jogos, pra dar uma movimentada na mesa. E quem é esse homem bonito do lado do Roma? Ah, beleza, eu não sou bonito, tá bom. Não, você é... Gente, assim, ó, vou falar um negócio. Caralho, Uma vez eu ouvi... Não deixa o Paulo se recuperar. Uma vez eu ouvi de uma pessoa, acho que foi num DOF, falando que o Roma era um dos caras mais bonitos do cenário do RPG. Então eu não vou inflar seu ego mais, Roma. Deixa eu elogiar o GG. Essa pessoa era ninguém mais, ninguém menos que Albert Einstein. Eu sou o GG. Oi, prazer. Tudo bom? Eu sou o GG. Eu dei um branco agora de quem eu sou, mano. Eu faço conteúdo na internet. O cara vai fazer a prova, eles eram no nome, não sabe escrever o nome. Eu crio conteúdo de RPG na internet, gosto de mestrar aventuras aí com humor, com muito bom humor, muito legal. Eu também faço vídeos transformando jogos, séries, filmes em RPG de mesa, passando pelo meu processo detalhado. E também sou coautor de Oblivion RPG junto do Roma, maravilhoso e lindo aqui. Então é isso, mano. Mas se esse sistema tem sua atenção, se ele pegou o seu coração assim, com certeza foi culpa do Roma. Excelente, caraca. Sou muito fã dele. Caraca, não, o Roma é foda, mano. O Roma é foda. Inclusive, nossa, a gente que é foda. Todo mundo aqui. O cara é bonito e foda, velho. É foda. Chega. Que isso, tem uma lua surgindo ali? Calma, não era uma lua. Nós não estamos prontos pra esses dois. Bom, vocês dois falaram bastante de Oblivion e uma coisa que é muito, muito legal, assim, né? Eu comecei na internet fazendo conteúdo de cinema. Depois fui pra jogo de videogame, mas me encontrei no RPG.
Vocês acham que a comunidade de RPG como um todo é tão unida como vocês dois? Porque, cara, vocês pra mim são um exemplo de como uma união na comunidade de RPG pode construir uma coisa tão grande. Vocês acham que tipo, tem mais pra sair assim? Ou vocês foram, tipo assim, mano, foi um amor que surgiu no meio do caos? Posso falar sobre, inclusive? Pode ir, Mano, assim, eu acho que assim, de união de pessoas, tem muita gente que sempre colabora muito, isso é muito foda. Eu acho que, inclusive, tem muita gente criadora de RPG que é muito receptiva com a galera, tá ligado? Tipo, de você conhecer a pessoa e a galera chegar, te abraçar, falar, porra, muito foda. Só que eu acho que eu não consigo dizer que todo mundo da comunidade de RPG é assim. Porque realmente eu acho que, assim, na galera que... Ai, meu Deus do céu, sumi. Na galera que produz conteúdo de RPG, eu acho que em muitas comunidades da internet, assim, tem muita comunidade que é muito fechada, né? É muito difícil de você chegar e de você criar o seu e de você ter apoio de outras pessoas e tal. Então, eu acho que a nossa comunidade em específico de RPG, a nossa bolha, né? Porque RPG já é uma bolha, a gente vive dentro de outra bolha, que é a nossa comunidade. Mas a nossa bolha, eu diria que é, tipo, a bolha mais bolhável, assim, tá ligado? É uma bolha que abraça muito a galera que chega, que abraça muito todo mundo, que abraça muito artistas que chegam com novas ideias, galera que traz novas ideias de RPG e coisas assim. E eu acho isso muito bacana, eu acho isso muito legal. Tem muita gente que cria conteúdo. Vou fazer o corte pro Paulo aqui, né? Tem gente que cria conteúdo pra fazer treta, entendeu? E a gente tá fazendo o contrário aqui, tá ligado? Mas é isso, mano. Eu acho que a gente sobrevive pouco de treta aí. Exatamente. E por isso a gente a gente tem tanto menos. Não sei Treta. dizer, mas. Tem menos tretas, exato. Não, de tudo isso que você falou, uma coisa que eu fico pensando também, e eu, tipo, eu acho que essa é a pergunta, assim. Quando a gente assiste, vamos lá, a gente lê uma biografia, assiste um filme contando como surgiu alguma coisa. Como que foi, tipo, realmente assim, do nada, chegar, mano, Oblivio. Tipo, cara, joguei Fear Hunger e vamos cortar o braço dos outros em RPG, velho. Vamos, foi assim? Como é que foi essa conversa inicial? Não foi muito diferente disso, não, mas acho que o Roma vai ter uma explicação mais cinemática aí pra explicar. Cara, minha explicação seria nem um pouco cinemática, mas agora eu vou ter que dar um jeito de tornar ela. Mas, brincadeiras à parte. Cara, foi uma coisa, tipo... É menos grandioso do que pode parecer ou do que algumas pessoas podem imaginar. Foi realmente uma coisa, tipo, não teve um momento específico onde, bum, Oblivion surgiu, Oblivion nasceu aqui do nada, tipo. Foi uma coisa que realmente foi muito orgânico, foi uma coisa que se desenvolveu muito natural de eu e GG, a gente jogar uma mesa juntos. E aí, sei lá, ele mestrar, eu mestrar. E aí um de nós trazer uma regra. Nossa, que regra legal, amigo. Pô, achei maneiro que você trouxe isso de tal coisa, blá blá blá. A gente jogar um videogame. Pô, joguei Darkest Dungeon. Nossa, adorei Darkest Dungeon. Muito legal. Nossa, isso aqui, pô, muito irado. Jogamos tal outro jogo, jogamos tal coisa. E aos poucos a gente reunindo essas diferentes referências, essas diferentes ideias. E a gente tem uma ideia muito maneira para primeiro um cenário. Então, Legal. por exemplo, aquela mesa que você jogou, Paulo, A Cidade dos Sinos, era a ideia, o cenário dela era a ideia original de Oblivion. No início não era para Oblivion ser um sistema, era para ele, quer dizer, era para ele ser um sistema, mas era para ele ser um sistema atrelado a um cenário de fantasia medieval. Então, você fala a mesa do Ego. Exato. A do Ego já era com Oblivion. Eu lembro que eu joguei uma outra sua ainda. Eu joguei uma outra sua antes que não era Oblivion. Que eu fiz brutal, mas que era também no cenário. Exato, ok. Então, tipo, daquela época a gente já tava maturando o Oblivion, mas com outro nome, com outro objetivo, uma outra coisa. E foi só essa questão de aos poucos a gente evoluindo e percebendo que, pô, na verdade, esse jogo aqui ele tá maneiro, mas legal. A gente prender ele a um único cenário, pra gente era uma coisa que não tava tão maneiro, porque a gente viu um potencial muito bom. E nós mesmos queríamos poder usar a base daquele jogo em outros cenários que não fosse um único de fantasia medieval. Então a gente começou a se distanciar disso e aos poucos o jogo foi ganhando mais a cara dele. A gente foi indo atrás do próprio nome, a gente começou com outro nome e aí a gente viu que era um nome que inclusive estava atrelado a um sistema de uma pessoa que aparentemente é meio problemática. Não é ninguém que a gente conhece, não é ninguém que a gente tem proximidade. Eu não faço ideia quem é a pessoa. Que falaram pra gente, né? Tipo, galera mais velha de historial passaram isso pra gente, que, né? Tipo, era um nome que tava atrelado. Não é legal. A gente, beleza.
Aí a Não gente... ia ser muito E bacana. também já era um nome parecido com uma coisa que já tinha. Então a gente já foi pra outro. E a gente chegou em Oblivion, que era um nome que no início a gente ainda tava um pouco, tipo, pô, é maneiro, mas tipo, será? Será que é esse? E a gente deixou, A gente tava muito preso foi no nome indo. antigo também. Exato, porque o A nome gente antigo não Mas era pode legal. saber o nome bom, antigo, né? que bom que a gente mudou de nome, porque esse Eu nome Oblivion é vou muito pedir pra melhor, vocês velho. escreverem pra mim esse nome antigo, porque eu sou uma pessoa curiosa, não relaxa. GG, você quer falar? Por Vou mim, acho que mandar, não vou tem mandar problema no... falar, cara. Ah, o nome... Mano, Não, é que acho que... eu não me lembro se tinha S no final ou se não tinha. Qual que era o problemático e qual que não era o problema, qual que era o nosso Manda nome. aqui no chat, manda aqui no Tá chat. bom. Vocês Era que pra estão ser assistindo assim, a era pra ser gente, assim, ó. vocês estão assistindo a gente, vocês devem estar se Mandei coçando no pra saber. WhatsApp. Tá, entendi. Ah, não, era isso, era sem essa. Era isso, sem né? essa. Uhum. Ok. Aí, enfim. Então, foi um processo que não foi de um dia pra noite que a gente teve essa ideia mirabolante e vum, a gente escreveu tudo. Foi realmente uma coisa que foi evoluindo. A gente foi vendo o que funcionava ou não, ia testando. Então, eu no meu tempo livre, o GG no tempo livre, a gente parava, escrevia, fazia umas coisas. A gente chamou amigos nossos, inclusive o Paulo, para testar mais mesas, fazer algumas coisas, campanhas e live também, principalmente. Mas a partir disso é que a gente foi levando o sistema para onde a gente queria, deixando mais com a cara do que a gente gostava e também levando em consideração o que o público, o que a galera que jogava queria ver mais e o que dava certo, o que não dava certo. Então, foi uma Legal. coisa realmente de um processo. A gente está escrevendo o Oblivio, se você for considerar ainda antes dele ser Oblivio, mais de, tipo, desde o início do ano passado. Talvez até, tipo, um pouco menos, mas essa faixa, assim. Cara, e aí no que você falou, uma outra coisa que eu fiquei pensando, e aí até uma discussão que eu já tinha na minha cabeça, já tinha conversado com outras pessoas. Vou falar de um outro sistema brasileiro aqui que eu gosto bastante também, que é o Core Spring. Quando eu conversei muito com o Sim, Teru, tem uma mesa minha com Roma maravilhosa que vocês podem assistir aqui no é YouTube. muito gostosinho, muito legal. Quando eu conversei um pouco com o Teru, ele foi me contando, tipo, eu preciso inclusive gravar um vídeo desse com o Teru ficou o convite. Mas a gente bateu um papo uma vez no Discord e ele falando, né, como é que surgiu, que ele, tipo, jogou o cenário de Core Spring em vários outros sistemas, e quando não coube mais porque ele queria, ele construiu o sistema. E o que você falou pra mim é bem parecido. E aí, eu vou trazer Uhum. duas perguntas pra vocês dois pra gente debater aqui, que é uma polêmica e uma nem tanto. A primeira, Ok. quando você é uma pessoa que está criando, quando sair do apenas um cenário para um sistema, Uhum. e Uhum. será que isso não está fazendo o mercado saturar de sistemas? Quer fazer cada uma? Quer fazer as duas? Vamos fazer as duas, Gigi. Vamos Quer fazer as começar? duas. Vai, vamos lá, por favor. Quer começar, Roma? Pode ser, então. Vai lá. Repete a primeira, por favor, amigo. Quando que você sai apenas de um cenário, por exemplo, fiz um hack para D&D porque D&D não tinha Uhum. minha raça, a raça que eu Uhum. queria. Ou fiz um hack Pathfinder, Ordem, o que for, para poder ter aquele elemento. Ou então assim, eu gosto de elementos desse RPG, desse, misturei os dois, mas ainda assim são dois RPGs misturados. Mas quando Uhum. sair do cenário que você criou e ele tem um a mais para aquele sistema, para realmente virar um sistema novo. Pra mim, eu acho que a resposta realmente é muito pessoal. Vai de realmente, tipo, até onde a pessoa quer ir. Porque, tipo, tem muita gente que, por exemplo, cria conteúdo só homebrew, só caseiro, para adicionar coisas a um sistema que já existe. Tipo, Sim. pô, um montão de gente faz um montão de conteúdo maneiro pra Tormenta. Várias coisas pra adicionar. Classe, campanha, cenário, um montão de coisa. Então, se a pessoa tá de boa fazendo isso, ela se diverte com o sistema, sente que ele já compreende tudo que ela quer, perfeito, de boa. Acho, tipo, incrível e acho que é isso. Se tá se divertindo, tá ótimo. Eu acho que isso não só acontece, como também, na minha opinião, deve acontecer, de você sair de um sistema e transformar aquele seu cenário em um sistema próprio, quando você só tá frustrado de não conseguir, tipo, ainda representar tudo o que você quer e você realmente quer fazer isso. Porque uma Uhum. coisa é, tipo, vamos supor que eu tô jogando Skyfall. E aí, tô jogando Skyfall e eu vi que não tem a raça. Exemplo, porque eu também não vou lembrar agora todas as raças que tem em Skyfall. Mas não tem a raça de sei lá, dragão Johnson com Baby. asa. E aí eu quero fazer um homebrew, um conteúdo caseiro de dragão com asa. Beleza. Mas outra coisa é se eu tiver toda uma história onde, dentro dessa narrativa, desse cenário, eu tenho regras específicas para voo com personagens, para conjuração utilizando magia dracônica,
para efeitos de resistência de dragão e outras nuances de dragão que eu não consigo abrigar isso dentro do sistema que eu jogo. E aí, nesses casos, eu acho que é válido você experimentar, talvez até usar aquele sistema que você mais está confortável e mais teve contato como uma base, e aí você ir desenvolvendo. Mas eu acho que é muito essa questão de, tipo, você ver se realmente, tipo, já não tem um sistema que abriga bem, porque experiência de alguém que escreveu um próprio sistema do zero é muito trabalho, é bem cansativo. Então, se você quer fazer isso, eu incentivo muito, é muito legal ao mesmo tempo, também é uma experiência excelente. Mas mede realmente se você só, tipo, não quer jogar um cenário próprio e fazer umas adaptações, ou se você realmente quer criar uma coisa do zero. Excelente ponto. Gigi, você quer complementar? Não, eu acho que é muito isso mesmo, é muito pessoal. É aquela coisa de você tentar avaliar e ver o que pra você vai ser melhor, no sentido de, pô, é mais fácil pra mim, ou eu vou chegar no resultado que eu quero fazendo essa modificação do sistema ou criando algo do zero. Porque criando algo do zero é com certeza muito mais trabalhoso, mas provavelmente o resultado vai ser melhor. Sim. Talvez você queira ter menos trabalho, você consiga ter o resultado que você quer também, porque óbvio, o resultado vai ser melhor com o sistema propriamente dito. Eu digo porque você vai estar criando uma coisa específica para o que você está pensando e ela vai ser feita para aquilo. Então, tecnicamente seria melhor, mas não significa que é a melhor coisa que você pode fazer, porque você pode só fazer isso modificando os sistemas. O mesmo exemplo que o Roma falou. É a mesma coisa se a gente fosse pegar no Oblivion, que para quem conhece o sistema, sabe que ele tem combate em fileira, ele tem as regras das regiões do corpo, que você faz um ataque por região do corpo. Você escolhe quantas regiões do corpo você tem que arriscar. É a mesma coisa de eu virar pro Roma e falar, pô, e se a gente fizer uma modificação de D&D com essas regras? Tipo, pra gente, na real, fez até mais sentido, foi até mais fácil fazer um sistema do zero pra pensar nisso do que a gente tentar dar toda essa volta pra poder recriar a base do D&D. Agora, se, pô, eu chegasse no Roma e falasse, pô, quero adicionar essas novas habilidades aqui no nosso jogo e tal, porque eu pensei assim, a gente tá jogando D&D e tal. Mais fácil manter no D&D, então. Então, tipo, eu acho que é muito do qual é o seu objetivo, qual é o objetivo que você quer alcançar e qual a dificuldade que você quer ter fazendo isso também. As duas coisas têm que ser levadas em consideração. Pois é. Eu queria trazer uma adição muito boa ao que o GG falou. Por favor. Uhum. Que é literalmente isso, tipo, o que fez a gente também querer criar um sistema do zero é porque, tipo, muitas ideias, muitos conceitos que a gente gostava, eles não vinham só de um único sistema. Eles vinham um pouquinho daqui, um pouquinho de lá, tipo, era várias referências que pra gente ter a experiência completa do que a gente queria, não daria pra gente ter só de uma única forma. A gente teria que, tipo, jogar um pouquinho em cada um ou juntar essas coisas. Então, é aquilo, por exemplo, se a gente fosse jogar em D&D, o combate de D&D, ele é muito focado de uma forma específica para você ver meio que de cima e todo mundo podendo se mover para qualquer direção que quiser. E o combate de Darkest Dungeon é de fileira, é lateral, é um joguinho do Mario, é plataforma. Então, tipo, dá para fazer? Dá, mas seria uma dor de cabeça muito grande você ter que adaptar todas as fichas, todas as magias, efeitos, tudo de D&D para ficar naquilo. Então, eu acho que uma boa recomendação também para se você está em dúvida, se você quer fazer um sistema do zero ou se você só quer usar um cenário, atualmente, uma mecânica muito importante para você. Ela pode ser adaptada de forma fácil e tranquila para o sistema que você usa, ou você precisa fazer uma engenharia reversa, um montão de gambiarra para fazer isso funcionar e ainda assim isso te causa dor de cabeça e causa uns problemas de vez em quando. Pois é. Perfeito. É aquele negócio, né? Tipo, pô, se eu todo mundo, vamos jogar D&D, vou usar o D&D de exemplo. Gente, eu gosto de D&D, tá? Não tem nenhum ódio ao D&D, só vou usar de exemplo. Mas, vamos jogar D&D. Pô, mas a gente prefere teatro da mente pro combate. Pô, então por que a gente não joga um Fábula Última? Por que a gente tá jogando D&D, cara? Sabe, tipo, por que a gente não faz isso? Eu acho que é uma questão muito válida mesmo que você trouxe, tipo, legal esse ponto. E aí entra até na minha outra pergunta, porque assim, hoje em dia a gente vê muito sistema de RPG surgindo. Tipo assim, gente, o brasileiro médio não acompanha o preço do sistema de RPG. A gente sabe disso, ter, tipo, livro físico em casa. Querendo ou não, a gente que produz conteúdo é uma coisa, mas é luxo você ter o material físico em casa. Vocês acham que o mercado, tipo, está saturando de? Vocês acham que a gente pode chegar num nível que, tipo, cara,
É toda hora alguém criando um sistema que pode saturar ou vocês acham que não? Vocês acham que ainda tem espaço pra inovação? E depois eu vou puxar um outro assunto. Porque eu já vou adiantar só uma coisa. Porque vocês, pra mim, foram muito criativos. Não foi mais do mesmo. Ah, Oblivion não é mais do mesmo. Então por ah, isso que eu tô tendo essa liberdade de fazer essa pergunta, entendeu? Obrigado, obrigado. GG, você quer começar essa? posso começar, claro. Mano, na minha opinião, eu não acho que satura o mercado. Eu não acho que o mercado satura, porque se você for analisar, e principalmente no Brasil, tá? Tem muita coisa criativa nos sistemas nacionais, nos lançamentos nacionais. Mas principalmente tem demanda. Então, assim, Justo. Oblivion tá lançando, outros sistemas estão lançando, outros sistemas estão entrando em financiamento. Muitos sistemas, óbvio, não conseguem atingir o que precisam para ser lançados. Muitos sistemas acabam não conseguindo ser lançados por falta de incentivo e tudo mais. Mas claramente existe uma demanda para essas ideias, porque muitas dessas ideias a gente vê, é lançada, é financiada, a gente vê ideias super criativas, super diferentes, principalmente aqui no Brasil, porque lá fora a gente vê muita coisa tipo, vou lançar esse novo cenário aqui, esse novo sistema que é um módulo para D&D quinta edição. Vou lançar esse daqui e tal, eles dependem muito do D&D, a gente não. E a gente ainda tendo, tipo, sistemas muito grandes, a gente não acaba não dependendo tanto deles para lançar coisas novas. A gente vê engines novas, a gente vê cenários novos, a gente vê ideias muito criativas. Mas realmente, tem um problema social aqui muito grande do preço das coisas. O preço, o valor de tudo tá muito caro. E isso é um problema, assim, que o buraco vai muito mais embaixo do que qualquer coisa, né? Sim, É total. complicado. Mas também também das editoras, das pessoas que estão lançando, encontrarem formas, já que não dá pra gente solucionar esse problema tão fundo agora, enquanto a gente não soluciona ele, encontrar formas de tornar mais acessível o produto. Legal. Então, tipo, às vezes eu vou ter a opção ali do PDF, eu vou ter a opção ali da capa dura. Por que eu não posso ter uma versão capa mole, uma versão preto e branco? Isso aqui é um puta elogio que eu vou dar. A versão versão Pocket do Tormenta, esqueci qual é o nome que ela tem. Tem o Mas a Tormentinha. versão... O pessoal fala que é o Tormentinha. Uhum. Que ele é capa mole, o texto ali é corrido, pô, assim, aquilo ali é uma forma de você deixar um produto mais acessível. E que eu adoraria ver versões de sistemas assim em muitos outros sistemas. Mas Legal. eu não vejo, tá ligado? Cara, isso que você falou é incrível. É incrível porque, tipo assim, realmente, tipo, acessibilidade é o que vai fazer não saturar, né? Porque não vai morrer as ideias novas. Também, exato. Vai exato. alimentar cada vez mais. Uhum. E é aquela coisa, não, mas tem a versão do PDF. Pô, mas ter um RPG na estante é outra parada, né? É muito legal, é muito mais legal. E assim, isso já faz parte da acessibilidade, porque é você facilitar que as pessoas encontrem esses produtos, que elas comprem, que elas colecionem e vão atrás. Então, mas óbvio, também tem o grande problema estrutural aí do país. Aí começa a subir a bandeira comunista aqui agora de fundo. E a gente Ah. começa a brincar. A gente vai fazer uma outra coisa aqui, vai ter um outro papo. Então o papo não era sobre a Camila Loures no fim de tudo, né, mano? Ela é do povo. Não, tô brincando. Cara, isso eu pergunto isso porque realmente, assim, eu imagino que quando vocês pensarem em fazer um sistema, eu não sei, mas se isso talvez possa ter sido algum tipo de barreira que queriam colocado, tipo, mais um sistema, mais alguma coisa. Só que como alguém que jogou Oblivion, como alguém que está participando de um projeto com vocês agora, que é Vila-Vel, eu posso falar, Oblivion surpreende por ser inovador. Isso é uma coisa que, pelo menos eu coloco pra mim, tipo, eu gosto de sistemas que me pegam pela inovação. Eu vou dar um exemplo muito, mais uma vez, vou falar de D&D aqui, mas eu vou dar um exemplo. Por exemplo, uma pessoa que nunca jogou RPG, jogar um D20 pra ela, pela primeira vez, se ela começar por Tormenta, por Pathfinder ou D&D, isso pode mudar até como ela vê os outros. Porque Sim, a forma exato. como os sistemas são colocados, mesmo que eles tenham suas particularidades, por exemplo, eu acho o Pathfinder, na minha opinião, acho o Pathfinder um sistema maravilhoso para jogar com quem já é do meio do RPG. Da mesma Sim, forma você não vai introduzir uma pessoa com Pathfinder, né? Geralmente. É um outro nível. Da mesma forma que você, tipo, Tormento eu acho muito mais leve um D20 medieval pra levar pra pessoas novas do RPG. Mas ainda assim, eles têm a mesma base. Eles têm o mesmo, vamos dizer assim, o mesmo cerne ali, que é um RPG medieval, sistema D20, rolagem de D20, soma no atributo. Aí quando você pega, por exemplo, o Oblivion, e aí aqui eu tenho uma crítica pra vocês. Isso pode ir pro ar ou não, depende de vocês. Mas eu tenho uma crítica pra vocês.
Eu joguei várias versões de Oblivion. Eu amava o D6. Cara, eu A não vou gente também mentir. gostava, a gente também gostava. Eu Mas não é vou aquilo. mentir que eu amava o D6. Por que, tipo assim, o que fez mudar? Vocês podem falar isso? Pode. Podemos. Isso foi uma Fala coisa aí, que a gente Roma. debateu muito. A gente debateu, tipo, genuinamente muito em cima disso. A gente fez muito teste, porque a gente tem muito carinho com o D6. E a gente queria muito manter o D6. Só que a questão foi mais que o D6, dentro do sistema de rolagens que a gente estava desenvolvendo para o Oblivion, ele infelizmente estava muito limitado. E aí, tanto que a gente Entendi. começou a usar 2D6, a gente tentou até usar 3D6, botar mais D6. Só que o problema quando você usa mais de um D6 é que alguns resultados eles começam a ter uma maior probabilidade de acontecer. Então, porque, por exemplo, se você rola 2D6, primeiro que você não vai ter resultado de 1. Você tem resultado de 2 a 12, então você tem um resultado a menos. E por conta da probabilidade de 1d6 de você rolar e ser mais ou menos 3, quando você pega 2d6, a probabilidade deles é cair mais em 6, 7, 8, essa faixa por aí mais ou menos. Tá, entendi. Então, não tem a mesma aleatoriedade de você jogar um dado sozinho ou rolar um D20 ou outra coisa. Então era uma coisa que a gente tava vendo que, tipo, dava pra ser jogável, mas não tava do jeito que a gente queria. Não Entendi. tava com essa aleatoriedade, não tava do jeito punitivo também que a gente queria trazer pro sistema. De às vezes não ser tão fácil você ter um acerto. Porque quando você rolava muito dado, era tipo, você ficava pertinho do resultado pra você ter um acerto e a gente teria que aumentar muito. Entendi. Tem um gatinho no nosso. Agora vamos passar para o nosso aqui. Como que é o nome dele mesmo, GG? Aninha. Vamos Ela. passar para a Aninha, para ela poder falar pra gente quais são os valores de. Não, brincadeira. Mas Mas, cara, deixa eu comentar também, que eu não cheguei a falar dessa pergunta dos cenários e dos sistemas, Claro, pode falar. que eu acho que primeiro de tudo que o GG falou disso de você trazer valores mais acessíveis e coisa assim, é uma preocupação que inclusive a gente tem com o Oblivion, que a gente tá tentando trazer essas versões econômicas mais acessíveis. A gente falou com a New Order para tentar deixar os preços mais acessíveis para o público, mais próximos da realidade possível, porque é isso, quanto mais dentro de uma faixa que os consumidores possam comprar, melhor, porque vai ter mais gente jogando, produzindo coisa em cima, vai ser melhor nesse sentido. Mas também, agora analisando do ponto de vista de sistemas novos que estão lançando, o sistema que a gente já tem, eu acho que a gente tem muitos sistemas legais vindo. Então, eu acho que já teve uma época onde a gente estava muito saturado, porque, no geral, os sistemas de RPG no Brasil, grande maioria e os mais populares, eles têm uma estética de fantasia medieval. Eu sou um grande fã de fantasia medieval, mas é aquilo, tipo, do ponto de vista de você analisar o mercado, é uma coisa que, né, tipo, você não vai ter muita diversidade, então isso também atrapalha que novas pessoas venham pro hobby, porque não é todo mundo que gosta. Então, era uma coisa que eu já vi no passado que era pior, mas eu acho que desde que teve o movimento do Ordem e essa chegada de novas pessoas, a gente está vendo novos RPGs serem criados e serem exportados para cá com narrativas diferentes. E também RPGs e sistemas que não eram tão conhecidos no passado, agora ganhando mais atenção, sendo mais jogados, mais conhecidos. E eu acho isso ótimo. Eu acho que tem que ter um cuidado para você realmente, né, nós em algum momento não voltarmos para ter um único tipo de cenário, um único tipo de jogo existindo, seja qual for, Uhum. independente de qual gênero, porque é isso, tipo, a grande e principal preocupação que a gente também tinha quando criou o Oblivion era se de fato valia a pena a gente criar um sistema ou se a gente só não usava isso como cenário. Então eu acho que isso também é uma boa reflexão para a galera que tá pensando em criar o seu próprio, de tipo, você realmente precisa criar um sistema novo ou já não tem um sistema que surge bem para essa sua ideia? Porque, por exemplo, galera que usa D&D para mestrar campanha de Naruto. Você pode fazer o que você quiser, mas assim, não é um sistema que ele foi feito para essa narrativa, pra essa campanha. Então talvez seja melhor você pegar um 3DT, Um Mutação Fábula dos Feitores, Última. um Fábula É, Última, exato. alguma O coisa mais. Fate que faz tudo também, né? O Fate também faz tudo, né, Fate mano? também tá Fate é muito bom. Justo. Então, eu acho que é ver um pouco desse ponto, tipo, quando você for criar o seu sistema, eu incentivo muito, tipo, se você quer criar um sistema, crie, é muito legal. Mas, cuidado para você não fazer
a versão 2.0 de um sistema que já existe, porque não só isso pode talvez trazer alguma complicação jurídica, mas, né, também vai acabar sendo só, tipo, mais do mesmo. Então, acho que, tipo, é aquilo, tente sempre trazer as suas ideias e tente, tipo, distanciar isso, o que você puder de uma coisa que já existe para aquilo ser original e ter a tua cara. Legal. Vai atrás do que você quer realmente fazer e não fique com medo de mas meus amigos jogam muito esse sistema e esse sistema tá muito popular, então eu tenho que fazer igual. Não liga pra isso. Faz o que você acha maneiro, que se você fizer uma coisa maneira, com paixão, as pessoas vão acabar gostando e ele, por ser único e especial, ele vai fazer sucesso. É só você pegar agora, pô, Silksong voltando, jogo único, no meio desse mar de jogos lançando, pessoal, o mundo vai parar pra isso. E é isso, o pessoal fez um jogo do jeito que eles queriam, no tempo que eles queriam, e deu certo. E do mar de jogos que estão lançando, talvez seja um dos mais simples, né? Exato. Então, assim, às vezes a simplicidade é o que você falou, tipo, eu acho que quando você faz mais do mesmo, mesmo que com uma intenção boa, a frustração vai vir. Isso é uma coisa que é onde a gente não quer andar, e porque o Oblivion não tem isso. Tipo, eu acho que é o que eu falei, o maior acerto de vocês, pelo menos assim na minha opinião, até o momento, é que, pelo menos pra mim, não tinha me sido apresentado um sistema com as mecânicas que vocês pensaram. E eu imagino que isso possa ser pra muitas pessoas. Eu sei que, por exemplo, eu não cheguei a jogar o Morkborg, mas o Morkborg tem toda a dinâmica das partes do corpo também. Mas eu não sei se é pra você apostar ela e perder, eu não cheguei a explorar. E talvez nem todo brasileiro teve isso também. O Oblivion, ele já deixou muito claro, gente, você pode perder o braço, porque a gente tá baseado em Fear and Hunger com Darkest Dungeon. Então, ao mesmo tempo, e aí até uma coisa que eu abri aqui o playtest, né, que eu estou mestrando Vila Vel, você pode assistir minha campanha de Vila Vel no meu canal. Mas eu achei muito legal alguns pontos que eu queria perguntar. O que eu queria perguntar? Tipo assim, primeiro, ideia do nome das classes, que são, no caso, é o papel da pessoa. Eu gostei muito do jeito que vocês trazem. Isso pra mim é uma coisa que eu sempre observo em livro. Por exemplo, a forma como o mestre é chamado e como os jogadores são chamados. Não é só DM e player. Porque a gente vem disso da herança de D&D. E muitos sistemas acabam fazendo isso. Mas tem sistemas, por exemplo, eu acho que o que mais me marcou até hoje, e aí fica o conhecimento, vocês conhecem um sistema chamado Dayspawn. Já ouviram falar de Dayspawn? Já ouvi. Nunca já ouvi. Dayspawn é um sistema de cyberpunk. Foi o primeiro cyberpunk que eu mestrei na minha vida. E ele trata os jogadores como atores e o mestre como diretor. E ele, toda vez que ele vai descrever uma cena no livro, o cara fala, vire a câmera para o seu ator. Eu acho isso incrível, foda. cara. Isso Eu acho muito incrível. Então, essa metalinguagem é muito exatamente. Maneira. Então, desde que eu li esse sistema, Legal. eu comecei a ficar com isso na cabeça. Tipo, e aí eu gostei. E me contem um pouquinho desse processo criativo, principalmente para essa parte. Pros papéis e pra narradora, né? Pra testemunha, no caso. Nesse caso, foi realmente muito. Acho que a parte do narrador é um pouco mais fácil de falar, porque é isso. Tipo, quando a gente começou a escrever, eu acho que talvez até no início a gente tenha botado mestre como um termo ainda, né, tipo, base antes da gente decidir, mas não era o nosso plano desde o início seguir com o mestre. Porque é isso, o mestre ele vem da questão de D&D. Então a gente também queria se distanciar de D&D nesse ponto. Então é isso, o que você falou, tipo, é isso. Todos uma gama de sistemas que chama a figura do narrador por um nome diferente, a gente queria trazer isso. E a gente até teve, acho que algumas ideias, nenhuma muito fixa, e uma que acabou ficando foi a da testemunha, por ser um termo que é fácil de você entender. Ele é um termo que, quando você próprio lê isso, você já entende, testemunha. Ah, tá, eu vou testemunhar, eu vou presenciar uma coisa e eu tô ali pra, tipo, não interferir, não mexer na história, eu tô ali pra ver o resultado de quem tá jogando, os jogadores. Eu tô ali só pra ver o resultado final disso. E os papéis, eu acho que foi mais um exercício da gente ir, tipo, realmente definindo. A gente trouxe muito do Darkest Dungeon pra isso. Então a gente começou a analisar muito as classes, os arquétipos de personagens de Darkest Dungeon e tentar juntar eles dentro, tipo, a gente tem o bandido. O bandido, ele é um personagem que ele dá dano, ele luta. Então ele pode ser esse cara aqui. A gente tem o cruzado. O cruzado, ele dá combate, mas ele também é um pouco tanque, então ele pode talvez ir para uns dois. A gente tem a Vestal, que dá cura, sei lá o quê. Então a gente começou a separar, a gente começou a ver que tinha... Isso era um resquício, inclusive, do que o livro era para ser só em um cenário fantasia medieval, né? Exato. Então Tanto que a gente essa cara tinha... bem definida.
a gente tinha nomes diferentes para essas coisas no início. Ia ser tipo uma outra parada, e eu ainda não vou falar disso, porque talvez a gente queira usar isso em algum momento no futuro, então eu ainda vou deixar só pra gente. Uhum. Mas a gente tinha nomes diferentes. Mas quando a gente trouxe para esse lado neutro, para o lado mais de cenário genérico, a gente queria ter um nome de classe, de arquétipo, que ele representasse de fato o que aquela pessoa faz. E que fosse aquela coisa que, tipo. Porque tem alguns sistemas que você vai jogar, e aí você chega na mesa, tipo, imagina, a pessoa nova chegando na mesa. E aí ela chega na mesa, nossa, gente, o que vocês estão jogando? Aí vira o cara, eu tô jogando com o Zig Hart, ele é um invocador quântico arauto nível 77. Aí vira o outro, eu tô jogando com um baluarte psíquico, piromante, e tipo, ok, você até imagina que são, mas, mano, são termos muito técnicos, muito específicos, que uma pessoa de fora, que nunca teve contato, não vai saber. E aí o que a gente queria trazer é literalmente isso, pra galera que não faz ideia do que é ou não tem nenhum contato, e pra galera que já joga também, só poder chegar e tipo, fulano, o que você tá jogando? Ah, eu sou quem cuida. Eu cuido do meu grupo, eu curo meu grupo. Cicrano, do que você tá jogando? Quem é o seu personagem? Ah, esse aqui é o Alfredo, ele é o quem age, ele que vai pra cima e dá pancada nos inimigos. Legal. Ah, fulana, qual que é o seu personagem? Ah, eu tô jogando com a Luara, que ela é uma quem protege. E, cara, foi a melhor coisa que a gente fez. Acho que é uma das minhas partes favoritas do sistema, de a gente ter deixado assim, porque é muito, tipo, você olha aquilo, tipo, beleza, já entendi, e o próprio nome é autoexplicativo. Legal. E dentro ainda disso, e aí acho que eu vou deixar essa pro GG puxar. GG Tonho, por Joga a quê? bola que eu pego. Calma aí. Lá ele. Lá aí. As duas? Não, brincadeira. A cara que o GG fez me quebrou, mano. Os atributos de vocês é uma coisa que me chama bastante atenção. Porque, assim, eu tô falando muito na visão de quem participou de alguns testes, alguns playtests do sistema, de alguém que xingou vocês em alguns momentos. Porque até dado momento eu tinha uma habilidade que tava me dando uma coisa X, depois vocês mudaram, e aí eu joguei uma mesa que a gente teve que mudar também, e aí o mestre falou, pô, vamos mudar? Faizinho, eu tô falando de você. E aí, vamos mudar? Vamos. Culpa do Fá, sempre do tudo Fá, culpa mano. do Fá. Gente, tudo culpa do Fá. qualquer problema que vocês tiverem com o sistema, pode mandar na DM do Fá. Mentira, não faz isso não. Coitado. Mas Não tem nada a ver. uma pergunta que eu deixo é: vocês têm 5 atributos e 5 atributos mutáveis. Essa ideia veio simplesmente para diferenciar dos sistemas com os atributos? Ou tem um porquê disso? Eu queria entender um pouquinho dos atributos que vocês colocaram. No início do jogo, ele sempre foi muito definido assim, quando a gente começou a construir ele. Acho que isso é uma das coisas que, no início mesmo do sistema, quando ele realmente começou a se tornar Oblivion, no caso, o outro nome, o nome morto dele, e a gente, de fato, começou a construir a engine do sistema como ela é hoje, isso foi uma coisa que sempre rolou. Um problema muito grande que a gente tinha é que a gente tinha... Tipo, cada coisa tem sua função ali na sua ficha. A gente tem os atributos fixos, que eles são os seus atributos padrões ali, que eles vão ficar ali, eles vão servir mais como uma base para você calcular outras coisas, para você montar o seu personagem e deixar ele mais forte. E na época eram chamados só de atributos. E os atributos mutáveis, eles tinham outro nome, que eu já não me lembro mais qual que era. Vai ser difícil lembrar, porque faz muito tempo. Nossa, agora eu tô Mas tentando eles tinham lembrar também. outro nome. Atributos principais e secundários, era isso. Não. Antes disso, tinha outro nome. Se Tinha eles lembrarem, atributos. vai estar na tela pra vocês aí. Exato. Tinha atributos, tinha outro nome dele e tinha os conhecimentos, que são as perícias que a gente tem. E além disso, você também tinha os núcleos do seu atributo. Ou seja, tinha um atributo, tinha os núcleos do atributo, que era a metade dele, e tinha essa outra coisa que a gente já não se lembra o nome, que foi o que se tornou os atributos mutáveis, e tem os conhecimentos. Entendi. Então eram 4 coisas, 4 termos que você tinha que saber ali. E a gente começou a pensar, tá, como é que a gente pode deixar isso um pouco menos complexo de se explicar? E aí a gente notou que, dos atributos que a gente tem e dessa outra coisa que a gente tem, que se tornou os atributos mutáveis, eles são muito parecidos. A única diferença é que um serve como uma base, ele não muda, e o outro, ele muda constantemente. Então a proteção a gente aumenta, a gente diminui durante o jogo, a coragem a gente gasta, a gente tem ali a determinação. Não, a determinação é um atributo fixo. A gente tem o fôlego Proteção, e assim vai. Velocidade. Eu tô com os Exatamente. atributos tudo aqui bonitinho, ó. Coragem, dano, E aí fôlego, proteção e velocidade, GG.
Exatamente. E aí a gente tinha isso daqui que eram muito parecidos. Então, tipo, pô, por que isso aqui não pode ser atributos também? E aí, inicialmente, foi o que virou atributo principal e atributo secundário. E aí, depois, a gente pensou em um jeito de deixar ainda mais explicativo, que é o fato dos seus atributos fixos, eles não mudam durante o jogo. Os atributos mutáveis, você sabe que provavelmente você vai estar ali com a sua fichinha, você vai apagar ele no meio do jogo pra diminuir sua proteção, você vai apagar pra aumentar seu dano. Então, essa meio que foi a ideia. São essas duas coisas parecidas, mas tem mecânicas diferentes. E o núcleo foi completamente excluído no início do sistema. A galera que jogou o primeiro playtest, inclusive, via que tinha a explicação do núcleo, só que a gente só achou mais fácil só explicar quando precisar, tipo, some metade do seu atributo principal. Faz muito mais sentido, né? Entendi. Eu pergunto porque, assim, eu confesso que nos meus primeiros contatos, que foi lá atrás, Uhum. realmente, pra mim, foi confuso. Sim, sim. Não A vou experiência mentir. dos atributos, tipo, esse é. Eu não digo isso nem como um problema, porque eu, pelo menos, não vi até agora dando um problema de fato nas pessoas. Mas é mais esse ponto de, tipo, o estranhamento. Sim, Porque a gente também tá pegando uma galera, tipo, é inegável. A maior parte da nossa comunidade hoje em dia é fã de ordem. Então tá acostumado a vir de um sistema onde você soma os seus atributos, os seus atributos influenciam quantos dados você rola, alguma coisa assim. Então, quando você vê um sistema onde os atributos eles não necessariamente impactam na forma como você rola ou diretamente já dão um bônus, você fica meio, pera aí, então eles são de enfeite? Só que não, você vê que eles não são de enfeite, eles servem para outras coisas. eles Então, têm... também, Pode falar, perdão. não, também adicionando ao que o GG falou, eles surgiram de uma forma muito natural, porque é aquilo, tipo, os primeiros atributos fixos. Força, carne, determinação, velocidade. Agora eu também tô esquecendo tudo de cabeça. Mente Você quer os fixos? e fuga, isso, pronto. Todos eles, se você for pegar, eles vêm de Muito uma nome. base de D&D. Então você vai ver, carne, literalmente constituição, força, fuga já é destreza, mente é a sua inteligência e sabedoria, determinação Carisma. é o seu carisma. Então, tipo, é uma base igual. Mas a gente quis criar também os secundários para eles determinarem coisas mais específicas suas. Então, para determinar quem vai agir primeiro ou quantos passos você anda, sua velocidade. Para determinar quanto você pode recuperar no meio de uma batalha ou pós-batalha numa cena de descanso, é o seu fôlego. Para determinar a sua defesa, a sua proteção, é a proteção, literalmente. Então, a gente quis trabalhar eles para os atributos, porque, como um jogador de longa data de D&D, eu sinto que D&D muitas vezes ele não aproveita completamente os seus atributos. Então, que às vezes, se eu não for um conjurador que vai ter um bônus absurdo usando o meu carisma, minha inteligência, não faz diferença tanto assim eu ter tanto desses atributos, porque, tipo, Você não sabe, meio usa. que. Pois é. Tipo, Você não usa. você até usa, mas tipo, você não usa tão bem quanto poderia ser usado. Então, mano, eu sou um bárbaro que eu tenho 20 de constituição. Pô, muito foda. Mas, tipo, ok, você vai ter mais vida. Talvez alguma habilidade sua te dê alguma redução de dano a mais, não sei. Sua armadura vai ser um pouco maior. Mas, cara, é muito pouco. Tipo, realmente é muito pouco. E em Oblivion, isso realmente faz uma diferença. Se eu coloco 10, 5 já em algum atributo meu, eu já vou ter uma diferença visível não só nos atributos mutáveis, mas também no resto da minha ficha, nas outras coisas que eu vou fazer. E era isso principalmente que a gente queria trazer. Que realmente os seus atributos eles vão te auxiliar, mas não necessariamente na forma como você rola o dado, mas na forma como você joga e na sua sobrevivência, principalmente. Legal. Cara, e esse ponto que você falou é uma coisa assim absurda, porque vamos usar o D&D de nossa conversa, porque é o sistema mais popular que existe no mundo. Realmente, assim, eu acho que sabedoria e carisma ainda é um pouco desculpável você querer aumentar porque você vai querer persuadir alguém, ou você vai querer perceber algo. Mas a inteligência no D&D, eu já reparei, tipo, você não vai querer aumentar, porque você não vai usar. Sabe, tipo, a menos. E aí tem aquele lance, né? Até que ponto. Pô, é porque meu atributo é baixo que o meu personagem é burro? Não necessariamente. Ele só não tem como sair de todas as situações a partir daquilo. E isso é uma coisa que eu gostei muito no Oblivion. Gente, eu tô falando, eu joguei muito playtest disso aqui, então eu tô fazendo essa conversa com eles basicamente como alguém que jogou e sabe o produto que tá Viu chegando aí pra todas as vocês.
é a mecânica de coragem. Eu acho ela uma desgraçada, mas ela é uma mecânica muito boa, cara. Por quê? Porque eu já vi gente que ia acabar com o combate, sair correndo. Por quê? Porque o personagem zerou e terminou a coragem. Então, assim, essa questão da mecânica, né? Isso é uma coisa que eu tenho olhado muito hoje. Os RPGs, de modo geral, sempre tem alguma mecânica que destaca o RPG. Por exemplo, Fábula Última são os Fábula Points. Em Core Uhum. Spring é o sistema de estrelas, que é o sistema, que é aquela mecânica que você fala assim, cara, isso aqui é esse sistema, sabe? Tanto pensar em mais algum outro. Deixa eu ver algum outro que veio agora à mente. Caraca, minha cabeça também tá voada, gente. Você pega o Tormenta, é a própria relação com a Tormenta, sabe? Sim. Então, Oblivio, pra vocês, a mecânica é que vocês viram e falam, cara, isso aqui é Oblivio. Essa é a mecânica de Oblivio. Seria os pontos de coragem? Seria a mecânica da dinâmica com a luz? O que seria? Cara, eu acho que pra mim não sei o GG. Eu suspeito que talvez o GG também seja isso. Mas eu diria ainda a parte de arriscar regiões do corpo no combate. Legal. Uhum. Porque, vamos lá, deixa eu destrinchar aos poucos. A coragem é uma parte que eu adoro. E é uma parte que, tipo, vem também de uma insatisfação nossa de jogar sistemas que trabalham com os clássicos pontos de inspiração de D&D e coisas assim. E, tipo, muitas vezes eles seriam usados mais pra, tipo, eu vou ter vantagem no teste que eu vou realizar. E beleza, ajuda, mas, tipo, pô, cara, às vezes, sei lá, só ter a vantagem não é suficiente. Ainda, tipo, pô, cara, a gente tava, por exemplo, agora jogando um outro sistema que ele é muito. Ele usa a base de DD, e que, tipo, a gente usava um sistema também parecido com a inspiração e que salvava muita gente. A gente se esforçava muito para pegar os pontos, mas a gente só, tipo, meio que tinha vantagem em teste. Então era tipo, pô, cara, aquela coisa que às vezes eu me desdobro e você só podia ter um ponto. Você não podia ter Sim. mais de pontos acumulados. Então você fazia um maior esforço, maior roleplayzão, maior parada pro mestre vir te recompensar se fazer o teste mesmo assim encerrar. Então a gente quis trazer esses usos diferentes para coragem. De beleza, você pode comprar sucesso, você pode passar, mas você também, se quiser, você pode aumentar seu crítico, você pode recuperar sua vida, você pode fazer outras coisas. Então isso permite também que você faça mais combos, você faça coisas diferentes. Então, tipo, meu personagem ele pode ter um combo diferente do GG e que eu vou ficar usando a coragem pra, sei lá, alguma coisa específica que vai complementar e que eu vou poder fazer uma parada legal. Mas eu ainda tenho que dizer que realmente a mecânica principal que a gente mais se orgulha de trazer, que acho que é o principal destaque, é o de combate, porque, mano, é muito legal. Eu, genuinamente, tipo, por mais que a gente perca um Legal. pouco mais de tempo fazendo um ataque, não seja só, rolei o dado, tirei menos, tirei mais que a produção, beleza, vou rolar dano. Não, aqui você tem que pensar. E Sim. essa é a parada que a gente queria trazer. A gente não queria que fosse um combate banal. Um É. combate onde, eu tenho aqui o meu combo que eu tenho mais 300 para acertar e eu dou 750 de dano quando eu acerto. Deixa eu ver aqui. Eu rolei 76 no dado. Qual que é a proteção do bicho? 28. Beleza, ele morre. E aí, tipo, eu mato um boss em um segundo. E aí, É o sentimento que a gente não queria que esse sistema tivesse, né? exato. E aí, Legal. com isso, os combates, mesmo que você seja forte, mesmo que você tenha completado muitas missões, eles ainda têm aquele fator de, tipo, o primeiro combate que você teve. De você ainda ter que pensar com calma, tomar cuidado, porque se você só se empolgar muito, se você só for no impulso, você pode fazer uma besteira que você vai pensar, tipo, caralho, fudeu, não tem como eu voltar agora. Tipo, fudeu, eu vou ter que fugir ou eu vou cair aqui agora e vai ser uma merda. Então é também pegar um pouco esse sentimento de quando você está jogando Darkest Dungeon, jogando Dark Souls, Bloodborne, e aí, Uhum. tipo, você acaba, tipo, indo no automático, você passa por um caminho que tem aquele bicho fudido, tu esquece, ele te dá uma porrada e você, não, 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 agora não, não, Ah, eu vou morrer. os arqueiros em Dark Souls, é isso. E, E era isso que a gente queria trazer, eu fico muito Legal. feliz que ele esteja funcionando, esteja maneiro. Mas fala, gente. pois é. E é o. É exatamente esse rolê, assim. Isso e o combate em fileira, eu acho que são muito a cara do Oblivio. Mas é exatamente Total. isso da gente queria trazer um sentimento novo pro sistema. E eu acho que a gente conseguiu trazer. É o que eu e o Roma gosta de falar. A gente não tá vindo aqui pra matar outros sistemas. A gente não tá vindo aqui pra substituir outros sistemas. A gente tá aqui pra trazer a nossa visão do jogo que a gente acha que é divertido. E que muitas outras pessoas estão achando divertido junto com a gente. Felizmente, que construíram esse sistema junto com a gente. O Paulo é uma delas.
Mas é exatamente isso, cara. É um negócio que a gente desenvolveu, a gente falou, pô, isso aqui tá divertido, isso aqui tá legal. E eu acho que realmente é bem a cara do Oblivion. Eu gosto de falar, inclusive, que o Oblivion ele tem muito desse quê da estratégia. Tipo assim, não dizendo que não tem muito sistema que tem muita estratégia e o próprio D&D você tem muita estratégia. Mas o Oblivion, eu acho que ele traz a estratégia em grupo. Que é aquela coisa de você conversar com o seu grupo, de você ter que ali que saber, pô, beleza, eu vou me posicionar aqui porque eu sou um quem protege e todo mundo que tá atrás de mim vai ganhar proteção. Ah, mas eu sou um quem cuida, eu tenho que estar aqui perto das pessoas que estão machucadas. Quem mais tá machucado aí? Eu preciso me mover aqui. Pô, então, isso especificamente, e essa layer de, pô, eu não vou só usar as regiões do meu corpo, eu vou arriscar elas. Então existe a chance de ter uma falha, e se tiver uma falha, eu vou me foder. Então eu acho que é muito importante entender que, tipo, o Oblivion, ele pode ser usado pra muitas coisas, mas ele tem esse grau de estratégia que eu particularmente acho muito gostoso de jogar, eu acho muito legal. É o grau de estratégia que a gente tem quando a gente tá jogando Darkest Dungeon, e a gente tem que pensar na movimentação, a gente tem que pensar nos recursos dos personagens, e aqui é a mesma coisa. Então eu acho que a gente chegou num ponto que era bem onde a gente queria mesmo no nossas ideias iniciais, assim. Legal. Vocês Vocês gostam gostam também de... aquele elemento de videogame de quando você vai reduzindo a proteção do boss aí. É agora! Pá, 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 espalma o botão, fica batendo Aí pra depois caralho. ele Aí ela recupera, daí volta. tem que diminuir de novo. Não, cara, total. Tipo Exato. assim, ó. Não vou Exato. mentir pra vocês. Talvez o Oblivion seja o sistema ideal até pra você fazer uma adaptação, por exemplo, de Clair Obscur. Fica a dica aí pro você, produtor de conteúdo. Isso sou eu falando com Pois do é. futuro. Trazer Clair Obscur com Oblivion. Mas aí, isso aí que você falou, até uma coisa que eu pensei. Vocês gostam de punir, de, tipo, ser punitivos. Não punitivo do jeito ruim, Sim. mas punitivo do, Sim. gente, use a cabeça, porque se você não usar, você vai perder ela. Exato. Eu acho que muito desses jogos que a gente se inspira pra fazer o Oblivion, porque, inclusive, é uma coisa que acontece da gente tá fazendo o caminho inverso, né? Porque, inicialmente, os jogos de videogame de RPG se inspiravam nos RPGs de mesa e esse caminho acontecia. A gente tá fazendo o caminho inverso. Assim como Fábula Última, por exemplo, a gente se inspira em jogos e tenta trazer essas mecânicas pro papel. Então, Legal. eu acho que o que muito desses jogos tem que aí fala muito sobre essa questão do punitivo que a gente gosta. Não é aquele punitivo de eu sou o mestre, eu sou contra o player Contra o e eu quero jogador matar e você. é isso, né? Exato. É um punitivo de assim, tem um aprendizado durante o seu jogo que você precisa entender esse aprendizado, uma curva de aprendizado ali pra aí o jogo se torna mais fácil. Então é aquela coisa do Dark Souls. Dark Souls, você precisa entender qual é o comportamento do inimigo, e provavelmente você vai morrer algumas vezes. Você vai descobrir que tem inimigos numa posição ali que você nunca iria prever. Tudo isso você precisa aprender no meio de muita tentativa e erro até você aprender. E aí sim, toda essa parte punitiva foi pra te ensinar alguma coisa e agora o jogo vai se tornar um pouco mais fácil, porque eu sei pra onde eu tô indo e o que eu tenho que fazer. Mesma coisa qualquer outro tipo de jogo, roguelike, qualquer outro tipo de jogo que você vai tendo que ter uma curva de aprendizado ali, você vai ter que aprender, você vai ser punido por aquilo, mas com o tempo você vai conseguir jogar de uma forma mais estratégica, melhor, depois de você já ter aprendido, depois do grupo já tá muito mais sintonizado. Então eu acho que o Oblivion tem isso, essa curva de aprendizado que é legal, não é uma curva de aprendizado que é chato, eu preciso aprender a jogar pra jogar, não. Não, você vai Você crescer. vai jogar, você vai ser punido, mas você vai aprender. Eu acho que é legal. E assim, é experiência jogando mesmo, né? Tipo, quando você pega uma habilidade nova, muda muita coisa. Sim. Aumentar atributo em Oblivion, eu percebi que muda muita coisa. Então é tipo, realmente isso é uma coisa que pegou bastante. Antes da gente seguir, eu vou. Você que está nos assistindo, não esquece de seguir todo mundo aqui nas redes sociais. Aprenda RPG, GG Tonho, Paulo DNF. Siga a gente, pra gente poder estar trazendo mais conversa sobre isso. Vamos então, vamos seguir pro nosso final, pras partes finais aqui do nosso bate-papo. A ideia realmente é um bate-papo rápido, gente. Isso aqui tá parecendo, tipo assim, se fosse presencial, poderia ser um bate-papo ou no karaokê, com Fazendo dançando de fundo, ou poderia ser um bate... Você aproximar de mim. Como que é? Quando eu te encontrar, é sequência de fazinho. Sequência de fazinho. Mas, gente, Oblivion tá aí. A gente já tem as metas a serem batidas, a gente já tem campanhas acontecendo. Vila Vel foi uma ideia maravilhosa. Tipo, até um ponto que vale falar, né? Oblivion em si, ele se inspira em jogos bem darks. Bem darks mesmo.
A gente vê o próprio Darkest Dungeon, ele traz esse medieval mais trágico, né? Mais gótico da coisa. E Fearhunger, acho que não preciso falar nada. Mas vocês realmente pensam o Oblivion como um sistema que vai sempre trazer essa pegada mais densa do tema tratado? Ou vocês acham que o Oblivion realmente se encaixa até num RPG de, sei lá, alegria? Como que vocês veem em relação a essa temática do sistema? Cara, eu acho que o Oblivion, ele é um sistema que ele é de fantasia sombria. Ele tem regras survival horror, então é aquela coisa de... É muito mais fácil você entrar no jogo com essa ideia. Ele é genérico, ele funciona em qualquer cenário. As únicas coisas que você precisa saber é o que é a escuridão do seu cenário, o que é essa força opressora e o que é a luz. Isso não impede você de jogar, por exemplo, uma aventura Toy Story, né? Baseada em Oblivion, onde a escuridão é tipo o esquecimento da criança que tá crescendo. Cara, você tava falando isso. Eu não vou mentir, mano. Caralho, o GG leu minha cabeça, velho. Eu tava tipo assim: caraca, mano, dá pra fazer Toy Story onde a escuridão é o Cid vindo quebrar os brinquedos, mano. Também. E é aquela coisa de assim: tem como você adaptar do seu jeito. Muitas das coisas no sistema, elas são um pouco mais pesadas, mas óbvio que você pode não narrar elas dessa forma. Uma carcaça, por exemplo, que é o nosso morto-vivo. Todas as criaturas são arquétipos de criaturas, né? Pra você usar realmente em qualquer cenário. Então a nossa carcaça aqui, ela pode ser um zumbi do Minecraft. Que ela foi de uma arte super, assim, feita pra te assustar no livro. Ela vai de uma coisa muito mais inofensiva em aparência. Então, tipo, apesar do livro ter uma arte nesse tipo, e no momento que a gente tá gravando, a gente ainda não tem a classificação indicativa ainda, então a gente provavelmente vai ser uma classificação indicativa um pouco maior do que qualquer livro normal. Exato. Porque a gente tem muita imageria dentro do livro de artes e coisas de criaturas horrendas e coisas assim. O livro fala de temas também um pouco mais pesados. Pesados, né? exato. Mas isso não te impede de fazer ele de um jeito mais leve. Mas óbvio, Exato. se você também preferir, sistemas que tratem já com uma fantasia mais leve, com um cenário mais específico, a gente também não tem problema. Como eu disse, a gente não veio aqui pra substituir, né? Mas é isso. Oblivion é possível você fazer, sim, mas ele já tem um sistema de regras focado em fantasia sombria, focada em survival horror, independente do cenário. Mas é aquela coisa. O Fazinho TikTok passou com uma moto aqui. Mas é aquela coisa... Se você não tem problema você fazer uma aventura estilo Toy Story, bem mais leve, mas que os personagens vão ter que se preocupar com recursos, se preocupar com estratégia de grupo, se preocupar com esse tipo de coisa, Oblivion tá ótimo pra fazer isso, tá ligado? Então é mais assim, se você sente que a mecânica encaixa no seu sistema, o cenário é o de menos, eu acho, nesse quesito. Cara, inclusive, mano, caraca, gente, assim, ó, nasceu agora uma mesa de Lego. Não, sério, vai nascer... isso aqui sim. nasceu uma mesa de Lego. Onde a risca, você vai perder parte do corpo, mas você vai achar a parte de um outro Lego e vai encaixar. Mano, genial, porque daí você pode... Mano, caraca, velho, vocês me deram uma ideia. Vem aí, tá anunciada, lança amanhã, gente. Tá, não, calma. Mas tá anunciado, teremos uma mesa de Lego Oblivion. Caraca, mano. Que sensacional. Quando você arrisca a parte do corpo e perde, você não morre. Não morre no jogo de Lego. Só que você tem que encontrar uma outra peça pra encaixar e vai vir com os atributos herdados da nova peça. Genial, acabou. Muito gente, foda, é isso. Eu vou foda, fazer. Agora vai ter a mesa de Lego Oblivion. Vai ter que vir. Vai ter que vir. Agora vai ter que vir. Os dois vão jogar. E é isso. Gente, uma coisa então que eu queria fazer então pra gente poder fechar a nossa conversa. Tá muito legal bater um papo com vocês. É sempre muito bom conversar com amigos. Eu descobri que o segredo pra falar com seus amigos que fazem conteúdo é marcar um bate-papo de fazer conteúdo com eles, gente. E aí, porque, cara, a agenda não tava batendo de jeito nenhum. Vocês não têm noção. Tá complicado. Tá difícil. Mas eu queria ouvir de vocês até então. Quais cenários vocês gostariam de ver adaptados em Oblivion? Eita, peraí rapidinho, gente, que a minha copiloto aqui tá meio ruinzinha. Não, tá de boa agora. Ok. Mas eu queria ouvir de vocês qual cenário, talvez qual filme, série vocês gostariam de ver adaptado em Oblivion. Todo mundo sabe que tanto eu quanto o GG a gente gosta de adaptar cenários que existem pra jogos, né? O GG fez o incrível aí de Dark Souls. Eu fiz o de Elden Ring maravilhoso, tá? Vindo de Bloodborne, sim. Fica a dica pra vocês. Mas eu queria saber assim, vamos lá, vamos fazer o exercício de um anime
vocês acham que seria muito louco adaptar pra Oblivion. Nossa. Um filme, uma série e um videogame. Eu vou também falar o meu, porque eu Nossa, acho que vamos seria lá, legal. vai. E ó, Fear Hunger, Darkest Dungeon, não conta. Não conta, beleza. Não conta. Vamos começar com anime, então. Cada um fala um falou anime. anime? Beleza, pode começar Cada um então, fala um GG anime. Tonho. Aí fudeu, né? Aí, porra, achei que vocês iam falar primeiro. Tá, eu vou falar dois então. Eu Eu tenho vou que falar. pensar também. Na verdade, tem 3 que eu pensei que dá pra ir, que seriam Aham. incríveis. 3. Meu anime favorito, Fullmetal Alchemist. É muito sim, visível pra ver caralho. que você pode apostar a parte do corpo pra fazer uma alquimia, dependendo de como for. Verdade. Então daria pra Legal. encaixar. E os outros 2 que eu pensei foi o próprio Attack on Titan Nossa, legal, sim. Muito, legal, muito. e maneiro. o recente chamado Clevates, que é acho que é Clevates que fala, que é um anime maravilhoso. Fica a dica também pra vocês assistirem, que é um anime que, cara, basicamente, o mundo é pequeno, em volta do mundo é literalmente a escuridão, porque os humanos não conseguem avançar porque é dominado pelas bestas, pelas 4 bestas. Ih, legal. E o anime Legal. começa com todos os heróis morrendo pra Besta do Sul, e a Besta do Sul indo acabar com a humanidade e depois descobrir um pouco mais sobre a humanidade. Mano, o anime é incrível. Tipo, A Besta do resumi muito. Sul, mas bate é os gurizes. É os guri, tchê. É os guri, veio, não tem jeito, né? Mas acho que esses 3 aí encaixar bem com o Oblivion. Tipo, gente, ó, ia ficar da hora. O Attack on Titan é muito legal. Inclusive, a gente tem a ficha do apogeu aí no sistema. É verdade, que é da que é um criatura gigante. Você Legal. faz uma modificação ali e coloca assim, que se você Titã. derrubar a proteção do apogeu e zerar a proteção e conseguir dar dano, você já mata ele, né? Acerta ponto fraco, sei lá, alguma coisa assim. O Que ela acho que é muito foda. Muito foda. Legal. Vai, Roma. Roma, você. Cara, eu tenho 2. A primeira é a mais fácil, que é Guts Berserker, né? As mesa de Berserker Nossa. é, tipo, é Total. muito Oblivion, seria muito legal. Mas eu vou trazer uma que eu sou cadelinha e eu estou adorando acompanhar o anime agora que ele finalmente saiu, que é Gachiakuta. Ah, Que legal. O cara inventando palavra, mano. O anime o onde do lixo. os objetos que você cuida, que você dá um carinho, eles despertam um poder especial baseado no que você, né, tipo, fazia, no que você cultivava com eles. Então é muito maneiro e ele trata de temas também, às vezes, um pouco mais sombrios, um pouco mais pesados, mas ele é um mangá, um anime excelente. Muito bom. Muito bom. E você, GG Tonho? Cara, vocês não deixaram nada pra mim, né, mano? Mas. Cara. Naruto. Pokémon. Naruto. Mas de Pokémon ia ser muito engraçado, Mano, cara. Pokémon seria engraçadíssimo, né? Pô, Pokémon Pikachu, seria choque engraçado. do trovão, aposte o seu nariz. Cara, mas não ironicamente nesse quesito de power scaling e coisas desse tipo, cara. Eu acho que um Hunter x Hunter seria muito da hora. Nossa, legal. Cara. Caraca, legal. Acho que seria bacana. Hunter x Hunter no Oblivion, interessante. Tá confirmada aí, então, a campanha no canal do Paulo de Fullmetal Alchemist, Hunter x Hunter e Attack on Titan. Mano, a E gente... tem um outro agora que acho que, inclusive, Paulo, ia ser muito bom pra você, que é o Solo Leveling. Solo Leveling seria Pô, legal Solo também. Leveling pra caralho. Seria legal Solo Leveling pra também. caralho. Ele falou isso porque eu tenho uma campanha em Solo Leveling, gente, assistam. Exato. Eu gosto de adaptar coisas. Cara, não é impossível fazer, não vou mentir, dá pra eu pegar o anime e adaptar pra Oblivion. Talvez não no ano de 2025, porque o ano de 2025... está acabando. Cara, o Paulo já tá, tipo... Eu precisava de 4 Paulos pra dar conta do que tem que fazer lá ele. Mas de qualquer modo... Mas de qualquer modo, cara, é super plausível. Uma rodada... Mano, isso é... Porque a gente lança realmente um dia, assim, a semana Oblivion com animes. Vamos fazer isso, cara. É isso aí. Você, produtor de conteúdo que joga RPG de anime, faz RPG de anime e fala de animes, eu vou te procurar. Vamos pro cinema agora? Vou te procurar. Vamos pro Vamos cinema? assistir o quê? Os maneiros cartaz, vamos lá. Vai, que filme que você quer, que você acha que seria legal? Vamos começar com o GG dessa vez. Pô, só porque eu estudei e me formei em cinema não significa que eu sou o melhor pra isso. Mas, cara, um filme que seria muito da hora pra adaptar pra Oblivion. Mano, John Wick. Foda. Fazer um Oblivion de ação, assim, muito foda. Ok. Da Eu hora. acho que seria legal. Tem tudo que você Da hora. precisa no sistema pra isso, na real. Da hora, não, da hora. Da hora. Eu acho legal. Ok. O Roma até, ó, estralou o pescoço aí, vai se preparar pra luta, mano. Ó, Cara, eu diria, se pá, Um Lugar Silencioso. Nossa, sim! Da hora. Sim. Pra caralho. Acho da que hora. é, tipo, uma bem interessante pra ser feita, assim. Pra caralho.
Cara, eu tava pensando aqui, tava tentando ver o que seria legal. Eu pensei no Último Samurai. A gente pegar alguma pegada nessa, assim, de samurai. Legal. Viajar pra uma... Não necessariamente um samurai, mas, tipo, você ser um estrangeiro numa outra cultura, tendo que lidar com alguma questão, pode ser bacana. Mas, pra ir pra comédia, e aqui a gente vai pegar comédia densa. Zumbilândia. Zumbilândia, nossa! Zumbilândia Oblivion. Pra caralho. Seria muito bom, cara. Imagina, tipo, roda gigante, tem que ligar a roda gigante. Aposta o meu braço. O braço fica na roda gigante, mano. Acabou, velho. É isso. Bom, seriado. Não, vocês querem fazer série ou querem ir direto pro jogo de videogame? Pode ser série, pode ser Pode ser série? Então, Roma, você começa. Cara, Supernatural. Eu queria muito ver uma campanha na pegada, inspirada em Supernatural, usando Oblivion. Acho que ia ser muito maneiro. Aquele clássico monstro da semana, né? Cada semaninha você tá investigando um caso, uma parada diferente. Acho que funciona muito bem. E acho que também, inclusive, é muito maneiro para trazer novos monstros, novos conceitos de ameaça. E talvez eu tenha até uma ideia dessa em andamento aí, mas spoilers pro futuro. Inclusive, Roma, só te completando, e aí até uma coisa que a gente não comentou, mas a forma como vocês criaram as masmorras, né, as cartas e tudo mais em Oblivion, você poderia, em vez de fazer o monstro da semana sendo Supernatural, e tem um sistema com esse nome, inclusive, você poderia chamar de a masmorra da semana. E cada semana o jogador tem que... O buraco... Perdão, errei o nome, gente. O buraco... Não, calma, o buraco da semana fica meio esquisito, né? Qual vai ser o buraco da semana, Paulo? Qual vai ser o buraco da semana? Eu pergunto pro Roma, ele que vai mestrar. Caraca, é um bom nome de campanha, inclusive, o buraco da semana. Se é uma campanha de RPG, um livro caliente, descubra. Aprenda RPG. Né? Descubra. Aprenda RPG, vem aí, mano. Mas, pô, legal. Supernatural é bom. Mais algum que você pensa? Eu vou falar de Arquivo X também, porque eu acho que Arquivo X ia ser bem interessante. Bacana. Da hora. E você, GG? Cara, eu vou falar... Eu ia falar um específico, mas é assim, não vai valer, porque o Fazinho já tá fazendo isso. Não, Smiling Friends não dá, mano. Caralho, pior que... Enfim... Mas o Fazinho já tá fazendo Star Wars em Oblivion, e assim... Eu tô assistindo tudo em ordem cronológica do Star Wars que a Ana Ju tá me fazendo assistir. Tá sendo uma experiência incrível. Mas assim, eu não consigo assistir nada de Star Wars sem pensar, caralho, isso é muito Oblivion. Todo episódio eu meto uma dessa, porque mano... Tipo assim... tem muita... Eu vejo os personagens e eu penso, nossa, esse aqui é o quem age, esse aqui é quem resolve, esse aqui é quem sabe. E não dá, mano. Então, assim... Tá sendo... Então, qualquer série do Star Wars é obliviável pra caralho. Mas, cara, nossa, Star Wars é maravilhoso, mano. Tipo, desculpa te cortar, muito bom. Mas a campanha com o Fá foi muito bom. Eu sou muito fã de Star Wars. Todo mundo sabe, tipo... Quem não sabe, DNF é por causa de Distúrbio na Força, que era o meu canal de cinema, que eu falava de Star Wars, principalmente. Mas Oblivion encaixou muito bem mesmo no Star Wars. Tanto que eu falei pro Fá, eu penso em um futuro fazer uma campanha de Star Wars. Ainda estou estudando como faria, mas inclusive o Fá vai ter que jogar obrigação, eu ia chamar o Fá pra isso, mas encaixou perfeitamente Oblivion. Eu acho que Star Wars encaixa com tudo, gente. Star Wars é um universo muito rico, mal aproveitado de muitas formas, mas é um universo muito rico. E, cara, eu acho que uma série que daria muito certo é The Walking Dead. Nossa, sim. The Walking Dead em Oblivion é legal. Qualquer coisinha com apocalipse zumbi, com Oblivion, eu acho que dá muito certo. Tem muita regra de sobrevivência, né? Survival Horror, então eu acho que é perfeito pra isso. Você tem como regra de crafting, regra pra o estresse, então eu acho que é bem válido. Não, boa. Excelente. Cara, seriado. Minha mente deu uma desligada aqui. E a cachorrinha descendo do colo. Mas, o que eu acho que seria muito legal, talvez, pra gente pensar em Oblivion, seria uma pegada Pokémon. meio... Pokémon. Mano, Pokémon encaixa em qualquer coisa. Não, mentira. Vamos deixar Pokémon pra caçadores de Saci. Eu acho que é justo com o nosso querido amigo Lucas Conti. Esse é o ponto, que você não pega Oblivion e faz um homebrew. Você vai e procura um sistema que você não precisa fazer todo um contorno pra adaptar. Como a gente disse antes. Caçador de Saci, Full Metal Cria. Mas, exato. Mas, uma coisa que daria pra fazer com Oblivion. A gente pegar toda a mecânica, toda a dinâmica que teve no Game of Thrones, da invasão do Rei da Noite, e falar que isso é escuridão e que a pessoa tem que lidar com isso, entendeu? Exatamente. Então eu acho que a gente poderia usar o próprio Game of Thrones
pra E porque a poder própria Pra cacete. Melisandre, ela fica lá, a noite é escura, cheia de tá terror. chegando, exatamente. Mas outra coisa que eu tava tentando encaixar também, eu tava vendo, era alguma outra, outro seriado que fugisse um pouco até dessa ideia de apocalipse e tal. Mas o que a gente poderia fazer, cara, que é eu realmente destrinchando um sistema e sendo maluco. Mas uma série que tem um lado mais denso, que foi mal aproveitado, mas daria pra encaixar, seria pegar aquela ideia dos heróis mais urbanos da Marvel, que tentaram fazer com Demolidor, Justiceiro, Pra Luke caralho, Cage, nossa, e você sim. constrói um grupo de heróis que tá impedindo talvez uma gangue Sim. ou alguma coisa do tipo que tá crescendo na região. Uma coisa mais urbana, ao invés de ser um negócio super heróico, eu acho muito legal. Acho que funciona bem. E Eu aí ia o, falar a- que eu ainda quero muito ver uma campanha de super-heróis dentro de Oblivion, que eu acho que ia ser bem interessante. Isso seria incrível. A gente tem vários sistemas super-heróis. A gente tem um sistema super-herói que tá, inclusive, saindo agora no Brasil também. Mas talvez a pegada densa de Oblivion possa encaixar para um núcleo mais urbano, mais Exato. pé no chão, Mais assim. dark mesmo, né? Mas aquela ideia da Marvel. O spin-off agora que tá saindo de My Hero Academy, os Vigilantes, pô, funciona bem numa Legal, pegada. hein? Também. E aí, pra fechar, jogo de videogame, sem ser os que vocês já citaram aqui hoje. Ah, já acabaram todas as nossas estações prontas. Mano, ó. Jogo de videogame que a gente pode encaixar. Eu falei um aqui também que não vale, que é o Claro Obscur. Eu acho que o Claro Obscur com certeza encaixa. E a escuridão pode ser até a ideia de reduzir a idade dos players, tá ligado? Enfim, daria pra trabalhar muito bem isso. Mas... Mas pra caralho. um jogo que a gente poderia usar também é o Metaphor Refantasio. É verdade. Jogos Metaphor. de Persona, assim, no geral, funcionam bem. Exato, acho que seria uma pegada bem diferentona. Eu tô tentando pensar em mais algum. Eu tô com esse por enquanto. Vou pensar enquanto Tem isso. um. Olha o nome do grupo, Paulo, que você vai lembrar de um também muito Verdade. Tem um que eu escrevi uma campanha que ainda não saiu do papel. Eu escrevi, tipo assim, eu sozinho não, né? Eu e o Guizo, a gente elaborou. Eu fui quem pensou mesmo, quis fazer. Falei, Guizo, me ajuda, Guizo, vamos. A gente tem uma campanha no papel que ainda não saiu. Tem várias pessoas já cotadas que a gente já conversou que vão jogar, que é Dead Space. E aí, Legal. qual que era a ideia, né? E eu vou contar pra vocês de onde surgiu essa mesa. Vou te passar pra vocês. Foi assistindo um dorama, vocês acreditam nisso? Caraca. Olha Tem um só. dorama que é um dorama no espaço. O Mar da Tranquilidade é um dorama espacial. Sea of Tranquility. É The Silent tô Sea. ligando qual é esse. Tô É um ligado qual dorama esse, tô ligado espacial qual é que a esse. humanidade ferrou com a Terra, a água é escassa, e eles vão pra uma base lunar, que aconteceu alguma treta lá, eles vão investigar a base. E lá acontecem coisas. Tipo assim, até metade do dorama é muito um terror Lovecraftiano. Tipo, é muito bom você não conhecer, sabe? O medo do desconhecido. Depois que você descobre o que é, ele não perde o peso dele, mas diminui. Porque o medo do desconhecido é pior do que Sim. o medo do conhecido. Exato. E aí, tipo, quando você vê isso sendo elaborado, eu falei, caraca, mano, imagina uma coisa assim. Eu comecei a pensar, o que seria legal? Aí eu falei, caraca, os meninos vão lançar Oblivion. Pô, zica. Mas pra ser Oblivion, teriam que ser pessoas que sabem lidar com a ameaça no espaço. E aí foi quando veio Dead Space na minha cabeça. Sim. Falei, caraca, mano, Dead Space. Você tem criaturas horrendas, você tem terror espacial, você tem, tipo, sangue. Mas você põe um monte de coisa. Fala, caraca, mano, é toda a essência de Oblivion Sim. e o videogame. Dead Space. E os meninos falaram isso porque eu tenho há mais de, sei lá, uns 4 meses um grupo com eles chamado Oblivion Dead Space. Que é porque eu quero fazer acontecer essa campanha. E ela vai sair do papel. Em nome de Jesus, vai ser em breve. Vocês aí. Eu pensei em uns enquanto eu estava falando. Então, pra galera das antigas que gosta, Castlevania. Da hora esse. Acho Castlevania muito bom, muito forte. Não, esse é Muito obliviável. Boa. Pra uma geração mais nova, Don't Starve. Cada um tendo um papelzinho na sua base, tendo que enfrentar. E porque também tem o lance da escuridão, né? Quando fica à noite, você tem que ficar num lugarzinho seguro. Não Total. pode ir pra qualquer lugar. E tinha um último. Peraí que eu tô pegando a minha Steam de cola aqui pra eu ver. Tinha um último que eu tinha pensado, mas eu acho que agora eu vou esquecer, cara. Que ódio. Clair Obscur demais, assim. É um jogo que tem a essência do Oblivion ali em tudo que faz, assim. Eu acho que é muito, muito legal. Tem muitos outros jogos que eu queria, inclusive, adaptar, mas que eu não sei se eu vou fazer um vídeo completo sobre isso ou não. Não era o que eu queria lembrar, mas Little Company também é uma Little Company é legal, Pô, legal. Bacana. Left 4 Dead, mano.
Left 4 Dead, funciona bem. Left 4 Dead em Oblivion é legal, tá? Nossa, diminui a vida dos bichos e vai É isso. metendo bala. Muito foda, muito foda. Cara, Gaúcho in the Grasslands, mentira. Jogão, inclusive, tá? Só digo isso. Jogão. Cara, sabe um jogo que eu acho que seria muito legal de adaptar pra Oblivion? Mouthwashing. Joguei recentemente. Eu não conheço esse. Interessante. Não joguei esse. Legal, tá? É legal, tá? Joguinho de terror muito, muito pica. Terror psicológico muito pica. Cara, eu acho que jogos de terror, no geral, Silent Hill, Resident Evil também, que é uma das Legal. inspirações pro Oblivion. Com certeza. Eu acho que dá pra você adaptar legal. Amnesia, coisas assim. Eu acho que dá pra fazer uma adaptação bem legal. Óbvio, mais focada no survival do que no horror, mas focando nas duas coisas, fica bem legal. É isso. Esse foi o nosso bate-papo. Se você que assistiu até aqui curtiu, o que eu recomendo pra você? Primeiro de tudo, curte o vídeo, comenta aqui embaixo, pede uma parte 2, que eu faça acontecer uma parte 2, porque os meninos aqui são maravilhosos. E, gente, vocês têm algum recado que vocês queiram deixar pra gente poder fechar o vídeo? Cara, queria Não, agradecer. mentira, no caso eu tenho, né? Tipo, Pô, Roma, foda-se, eu não quero falar nada. não automático, cara. Queria agradecer a nossa presença, nosso convite pra estar aqui. É facilmente um papo que a gente estaria tendo, provavelmente, no karaokê enquanto fazem tá dançando. Mas é bom que a gente tá aqui fazendo no silêncio, ouvindo os nossos pensamentos. Ele não parou de dançar. Ele não parou de dançar. Ele tá dançando até agora. Exato, e o Paulo ali, ó, num sexo na praia aqui, ó, entrando. Que isso? Foi mal, desculpa, a gente expus aqui o Paulo. Nossa, Que isso? Brincando, Você ouviu, gente, amor, que brincando. pensou da gente? Brincando, quem faz isso é o Roma, gente. O Roma Mas, ó, faz isso mesmo. Roma faz isso mesmo. Roma adora fazer sexo na praia. Mas, inclusive, o que eu queria falar, não tem nada a ver com isso, queria agradecer por ter convidado a gente, Paulo. Queria muito agradecer a todo mundo que tá vendo isso daqui, que tá ouvindo isso daqui. E queria não só pedir pra vocês apoiarem o Oblivion RPG, compartilharem com o pessoal, que é um sistema que está agora em financiamento coletivo. Mas não só isso, apoiem RPGs nacionais, num geral, porque tem muita coisa criativa aqui, muita coisa boa. O mercado, eu não acho que ele tá saturando, eu acho que tem muitas ideias maravilhosas, eu acho que tem demanda. Óbvio, temos um grande problema estrutural no Brasil, complicado, na nossa economia, mas se você pode apoiar um sistema, pode comprar, adquirir um sistema, vai lá, apoia sistemas nacionais, apoia sistemas de financiamento coletivo, apoia sistemas aí que estão à venda. Tem muita coisa boa aqui no Brasil. E eu acho que essas são minhas considerações finais. Acho que faço questão de dizer isso. Excelente. E sigam o Paulo, né? Isso. Por favor. Paulo é foda. A minha consideração vai trazer um pouco do que a gente já falou, que nosso objetivo aqui não é desbancar o teu RPG favorito, não é vender isso como você tá cansado de jogar tal sistema de RPG, então chegou essa opção. Não é isso. Tipo, a gente criou o Oblivion porque realmente era dois melhores amigos, que eles tinham ideias muito legais, e que eles começaram a colocar isso no papel, eles viram que outras pessoas achavam legais, e agora a gente resolveu só compartilhar isso com as pessoas. Então, a gente não quer que você largue o que você já gosta, mas talvez você usar o Oblivion para adaptar alguma coisa que você não conseguiu até então. Então, aquela ideia de mesa que você tem há muito tempo, talvez você até já tenha tentado fazer ela, mas ela não saiu exatamente como você queria, ou você ainda só não encontrou o sistema certo para isso, talvez Oblivion possa ser uma opção legal para você encarnar essa mesa, ou só para você ver que, beleza, realmente não era o que eu queria. Então, deixa eu continuar buscando, ou até fazer o meu próprio sistema. Então, o que a gente está querendo trazer aqui é só uma alternativa para você experimentar uma coisa nova e se divertir com seus amigos no caminho. E se você conseguir se divertir usando esse sistema, então já valeu pra gente, é o que a gente quer. Então, a gente gostaria muito de contar com o apoio de vocês, o financiamento já está rolando, vocês já podem ir lá na nossa página do Catarse, e vocês já podem fazer o seu apoio, seja um apoio de um nível grande, seja um apoio de um nível pequeno. Pra gente, o que importa é poder contar com você. Seja realmente conseguindo apoiar, ou seja só compartilhando isso com um amigo, com um grupo e falando, tipo, caraca, gente, olha isso, que legal, que maneiro, pô. A gente pode rachar todo mundo o nível de apoio pra gente ter o PDF, pra gente ter o livro. E, cara, pra gente tá ótimo. Da forma que for melhor pra você e pro seu grupo, já tá bom pra gente. Só da gente poder contar com o seu apoio, tá ótimo. É isso. Excelente. Bom, e fica aqui mais uma vez o meu convite pra você seguir. Todas as nossas redes sociais vão estar aparecendo aí pra vocês. E, gente, como o GG falou, apoiem sistemas nacionais. Apoiem, assim, o brasileirinho é muito criativo, cara.
O Brasileirinho é muito criativo, Oblivion é a prova disso, vários outros sistemas são a prova disso. Eu também acho que não. Eu já vi muitas discussões de mercado saturar, não sei o quê. Eu concordo com vocês da ideia do mercado não saturar, e eu acho que a prova de que o mercado não tá para saturar são os brasileiros, porque a cada sistema novo que sai do Brasil, a gente tem coisa diferente. E são mecânicas únicas, e Oblivion é mais um assento pra gente poder virar e viajar confortável na criatividade que os nossos escritores e os nossos produtores de RPGs do Brasil têm colocado. Então, parabéns pelo trabalho de vocês mais uma vez. Fico muito feliz de estar. De fazer parte, de certa forma, de estar ali jogando, estar acompanhando. Eu acho isso muito incrível e parabéns também pela iniciativa. Isso é um outro ponto também, gente. As pessoas, tipo, você que produz, não um conteúdo, mas que produz RPG, abrace a comunidade de modo geral. Recentemente a Cupcat fez isso de uma forma maravilhosa. Agora vocês estão fazendo isso de uma forma maravilhosa. Eu sei que tem outros também, outras editoras, outros grupos que fazem RPG que tem chamado pessoas pra testar, pra conhecer, pra participar de projetos. Isso é muito legal. Então, Exato. que a gente possa continuar com isso pra cada vez mais a gente ter sucessos aqui dentro. Então, Roma, GG, muito obrigado pelo papo. Vejo vocês Gente, que numa agradeço. próxima, vejo vocês na mesa de Attack on Titan. E é isso, gente. Exatamente. Apoio Começar RPG amanhã, nacional gente. sempre, acima de tudo. É isso. Exato. Beijo. Falou! Beijo.